Bem, então vamos começar aqui falando, né, do direito administrativo, falando aí parte bem introdutória do direito administrativo, fontes, interpretação, sentido, princípios, né, regime jurídico administrativo, como a gente disse, né, nas aulas anteriores, o direito administrativo ele juntamente com o direito constitucional, né, os dois principais ramos do direito para quem está fazendo provas, que está se preparando aí para concurso, para a OAB. Esses são dois ramos que vão cair, com certeza, em todas as provas. Certo? A primeira coisa aqui que a gente precisa saber é uma parte aqui mais conceitual de teoria geral do Estado, de ciência política, que é a ideia do que é Estado, o que é governo, né, o que é administração pública. Porque quando a gente fala de direito administrativo, a gente vai falar essencialmente da administração pública, mas a administração pública, onde é que ela se situa, né? Quando você pensa no Estado, governo, administração pública. Bem, então o Estado, a gente sabe que o Estado, quando a gente fala o Estado brasileiro, né, o Estado da Ucrânia, da Rússia, é uma sociedade, né, política e juridicamente organizada. Então, o Estado ele tem um elemento que é um elemento político, né, de ideias políticas, de vontade, de poder político a ser exercido, né, em cima de um determinado povo, mas, principalmente a partir dos estados modernos, com as revoluções liberais, né, que nós já falamos sobre isso aqui quando a gente estudou em constitucional, a partir dessas revoluções, do Estado moderno, a necessidade de uma organização jurídica, através especialmente de uma Constituição. Né? Então, a Constituição, e é por isso que tem todas aquelas teorias sobre a concepção da Constituição que nós vimos, né? Você tem lá o La Salle falando da Constituição numa perspectiva sociológica, mas aí você tem o Carl Smith falando da Constituição política, né? Ele vai frisar, ele vai potencializar esse elemento político do Estado, e você tem o, o Hans Kelsen com a concepção jurídica da Constituição. Não é por acaso que os teóricos lá do constitucionalismo, que a gente viu os principais, não é por acaso que eles ficam sempre nessa questão de é política ou é jurídica a Constituição, ou é as duas, né? Falar da Constituição total, que a gente também viu essa. Então, por quê? Porque realmente o Estado ele é um ser híbrido. Ele tem uma questão importante política, né, de exercício de poder político, mas, e principalmente a partir do Estado moderno, ele tem uma obrigação, né, de ter uma organização jurídica, ou seja, de ter regras. O Estado não pode mais ser um Estado ilimitado, como eram os Estados absolutistas, e isso vai se dar através da Constituição, né, que vai estabelecer os limites e tal. Então, hoje a gente pode dizer isso, que o Estado é essa pessoa jurídica, né? Porque o Estado ele é uma pessoa jurídica, então ele é uma pessoa jurídica de direito público, né? Como está escrito aí também no nosso slide, ele é uma pessoa de direito público, mas ele é uma pessoa jurídica política, né? Porque ele vai ter essas duas faces, essas duas coisas muito bem, ou às vezes nem tão bem assim, né? Amarradas entre si, tá? Bem, falando um pouco mais de teoria geral do Estado, os autores, né, os pensadores vão dizer que para você ter um Estado, você precisa desses três elementos, né, ou quatro. Por isso que finalidade aqui está com asterisco, porque nem todos os autores falam da finalidade. A grande maioria fala de povo, território e poder, ou soberania. Seriam os três elementos clássicos lá da ciência política, da teoria geral do Estado. Mas alguns autores mais modernos já falam também da finalidade. Então, o que é que você precisa ter para você ter um Estado? Você precisa ter um povo, e aí não podemos confundir povo com população. Né? Povo é aquele cidadão, povo é o que tem o vínculo jurídico-político com o Estado, né? Ou seja, é o nacional, é que tem nacionalidade daquele Estado. População já é um termo da demografia, é um termo demográfico. População é número de pessoas. Então, se, por exemplo, se a gente for falar que é o povo brasileiro, a gente tem que contar os brasileiros apenas, sejam eles natos, naturalizados, né? Mas se a gente for falar qual é a população do Brasil, aí a gente vai contar todo mundo que esteja no território brasileiro, estrangeiro, vai ser todo mundo junto, tá? Então, povo é o elemento do Estado, porque povo são aqueles que têm o vínculo de nacionalidade, o vínculo político-jurídico com
aquele Estado, certo? É preciso que esse povo, né, tenha um território, o Estado ele exerce o seu poder em cima de um território, por isso as brigas aí mundiais, né? Israel, quando foi construída, né, e tal, e a questão da Palestina e dos curdos, e enfim, de tantas situações que nós temos aí no mundo, né, de etnias, de povo, de não saberia exatamente como chamar, mas de grupos, né, populacionais que brigam para ter um território, para ter um espaço. Por quê? Porque enquanto eles não tiverem isso, eles não podem ser um Estado autônomo e soberano. Tá? Você tem que ter esse povo nesse território e o Estado vai exercer o poder, a soberania sobre esse povo dentro desse território. Então, seria aqui o terceiro elemento, né, é o poder político, né, o exercício do poder, o exercício legítimo, né, do poder. Alguns autores vão dizer que a única pessoa que tem legitimidade ao exercer o poder seria o Estado. E aí os críticos vão dizer que esse é exatamente o problema, né, e tal. Enfim, hoje, alguns autores mais modernos, eles falam também de finalidade, como um quarto elemento. E aí seria o Estado, ele tem esse poder para alcançar o quê? O interesse público, para satisfazer a coletividade, para permitir que o seu povo viva de maneira digna dentro do território. Então, seria aqui um quarto elemento. Pode ser que você não ache isso em todos os autores, com certeza esses três de cá vocês acham, tá? Bem, então essa sociedade que se junta, né, de forma política e jurídica, elas formam uma pessoa jurídica de direito público, que é o que nós chamamos de Estado. E saber que o Estado é uma pessoa jurídica é muito importante, por quê? Porque no momento em que você tem uma personalidade jurídica, você já tem uma titularidade de direitos e deveres. Então, o Estado ele é uma pessoa. Ele tem direitos, ele tem deveres, ele tem responsabilidades, ele vai celebrar contratos, ele vai, né, exercer coisas, ele vai representar coisas também. Então, o Estado ele tem um CNPJ. Se você pega a União Federal, tem um CNPJ. Você pega o Estado da Bahia, né, tem um CNPJ. Quando a gente estudar organização administrativa, vai ser bem importante saber que cada ente desse é uma pessoa jurídica, tem um CNPJ próprio, portanto, tem responsabilidades próprias, deveres e direitos próprios, tá? Esse Estado, ele exerce, né, esse poder, essa soberania, a partir de um ponto de supremacia, né, um nível acima da sociedade, né? Por isso que ele vai ter prerrogativas que nós vamos estudar aqui, já estudamos algumas em outros momentos, como poder de polícia, falando de direito administrativo, desapropriação, né? Tem essas coisas, por quê? Porque o Estado ele termina sendo o responsável de garantir o interesse público. E, para isso, ele se posiciona acima do povo, né? O ideal é que seja acima, não no intuito de esmagar o povo, né? De ser uma ditadura, mas acima no sentido de proteger o povo, de fornecer ao povo uma vida digna, ou seja, de ser o cuidador do povo, né? E não o explorador do povo. Porque quando a gente fala de estar acima, a gente tem muito essa coisa do explorar, né? Do oprimir. Oi, Natália, diga. Prof, pode perguntar se quiser. Essa decisão de suspender o Telegram, né? Pois é. O Estado brasileiro pode fazer isso? Pode. Ele tem poder dentro do seu território, soberania, né? É certo fazer isso? Não sei. E é certo o poder judiciário fazer isso? Não sei também. Realmente eu não tenho assim uma opinião tão formada assim, tá? Eu tem horas, né, eu vejo alguns argumentos, alguns fatos e realmente fico preocupado, né, com o prejuízo, né, que fake news tem trazido para as democracias no mundo afora, o quanto
realmente isso tem influenciado, porque a verdade é que, infelizmente, hoje tudo é muito narrativa, né? Eu não tenho dados, eu não tenho provas concretas, matemáticas, do quanto as fake news realmente interferiram nas eleições passadas. Será que foi mesmo? Será que é tanto assim? Será que as pessoas são tão influenciáveis por notícias de rede social? Enfim, tem algumas coisas que a gente não tem como medir, né? Mas, imaginando que isso seja uma realidade, eu fico realmente preocupado que essas redes sociais elas sejam utilizadas para subverter a lógica democrática, né? Por outro lado, tem uma coisa muito importante que é chamada exatamente o direito à liberdade das pessoas. E será que você vai penalizar todos por causa de um grupo menor? Porque, com certeza, a galera que usa o Telegram especificamente para essas coisas são um grupo muito menor do que a galera como você, como eu, que tem grupos de estudo. Eu também tenho grupos de estudo, né? Aliás, eu tenho o meu grupo de estudo lá no Telegram, e aí todo mundo vai sair prejudicado. Então, é um problema, tá? Um problema que a gente está, é contemporâneo, por isso que a gente não tem ainda todas as respostas. A gente está vivendo isso agora, porque a tecnologia nos permitiu chegar a esse ponto agora, isso não existia antes. A gente vai ter que responder, né? Como Estado, qual é a resposta certa a isso? Eu confesso a você que eu não sei. Eu sempre fui muito defensor da liberdade. Eu sou, nesse aspecto, bastante liberal. Eu acho que a liberdade é uma das coisas mais importantes que nós temos para defender. Mas eu concordo que tudo tem limite. Qualquer direito ele não é ilimitado. Os direitos são relativos por natureza. A dificuldade é saber exatamente qual é o ponto, né? Aonde é uma limitação legítima e aonde passa, a partir de quando passa a ser censura. Isso não é uma coisa fácil de você medir, né? Não tem uma régua, um número mágico. A coisa vai sendo decidida a partir dos conflitos, né? Que vão surgindo e as decisões que vão sendo tomadas. Então, assim, por conta de toda essa complexidade, é sempre muito difícil você ter uma opinião tão formada, né, quando você é contemporâneo à coisa. Vou dar um outro exemplo. A gente está vivendo aí a questão da guerra, né, lá com Ucrânia e Rússia. Né? Quem é que está certo, quem é que está errado? Do lado de cá, do que eu tenho recebido, tenho lido, tenho visto, eu estou totalmente a favor da Ucrânia. Acho um absurdo. Mas a gente vê uma outra história, os russos, o Putin, não sei o que, eles têm defendido outra versão da história. Se eles estiverem certos e a gente estiver realmente errado, né? Se realmente houver essa manipulação toda da mídia, do Ocidente e tal, eu percebo, é muito difícil a gente avaliar isso agora. A gente vai avaliar isso daqui a 20, 30 anos, quando estivermos estudando a seus filhos, os nossos netos, né? Os meus netos, os seus filhos, né? Você é bem mais nova que eu, com certeza. Quando eles estiverem estudando isso nos livros de história, assim como eu estudei a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eles vão estudar essa guerra e aí vão ter mais explicações, né? Enfim, a gente espera que sim. Então, é sempre muito difícil você ter uma opinião tão bem formada e fechada quando você é contemporâneo do problema e da coisa. Eu admiro pessoas que são tão decididas, né? Você vê a galera falando da guerra assim com uma certeza absoluta de que a Ucrânia está certa. E aí depois você vê uma galera que defende com uma certeza absoluta a Rússia. A galera tem certeza que lá tinha neonazistas. Tem, que deve ter, deve. No Brasil também tem, infelizmente, né? Mas se isso for motivo para qualquer país invadir qualquer país, então o Brasil também tem que ser invadido para vir aqui resolver os neonazistas que estão por aí. Então, assim, é complicado. É complicado. Eu não sei te dar uma opinião assim fechada sobre a questão do Telegram. Eu, pessoalmente, me senti prejudicado, né? Mas, paciência. Não tenha dúvida que o pessoal lá na Ucrânia eles estão de parabéns por isso, né? Pela bravura, né? De estar defendendo lá o território deles e tal. Agora a gente ainda vai descobrir muita coisa, daqui a muitos anos essas coisas vão surgir aí, e nós vamos ver realmente quem está com a razão. O que eu pessoalmente acho, né, que a
Ucrânia está certa, é porque tudo que a Rússia alega, pelo menos até agora, eu não vi provas, né? Ele fala, não, lá tem, por exemplo, maternidade. Não, não era maternidade, já tinha sido tomada e estava com o pessoal lá dos neonazistas. Sim, cadê a prova disso? Eu tenho fotos de grávidas, de pessoas, mas eu não tenho foto. E para mim, o pior, que eu estava até pensando ontem, estava assistindo uma reunião, né, do Conselho de Segurança da ONU, e aí eu estava ouvindo um diplomata russo falando. Cara, e assim, ele batendo naquela tecla, né, que a gente já sabe e tal. E ele falando assim, e enquanto ele falava, eu ia pensando diversos meios que a Rússia, ele, Putin, tinha de provar o que eles estavam falando. Entendeu? Então, assim, vocês estão achando que não tem, não? Então, CNN, por exemplo, CNN, CBC, não sei o quê, vem aqui com a gente, vamos lá, eu vou levar você lá agora dentro. E deixa a jornalista lá filmar e mostrar. Então, assim, quando eu vejo um Estado proibir informações, prender jornalistas, expulsar jornalistas, eu tenho uma dificuldade natural de achar que ele é que está falando a verdade. Porque exatamente, na minha cabeça se eu sei que eu estou com razão, podem filmar à vontade. Podem vir, eu quero que venha. Eu quero que filme, eu quero que entreviste, eu quero que mostre. Se eu estou com medo de ser pego na mentira, o que é que eu vou fazer? Eu vou expulsar todo mundo, eu vou impedir todo mundo, eu vou prender todo mundo que está protestando, eu vou abafar. Né? Então, assim, infelizmente, esse, na minha concepção de vida, é um indicativo forte de quem está mentindo e quem está falando a verdade. Né? Não sei em que medida isso está sendo tão manipulado. Então, será que existe uma conspiração de todas as redes de televisão do mundo, de todos os países ocidentais do mundo, contra a Rússia? Eu sou meio contra a teoria das conspirações, dos dois lados, né? Mas tem gente que critica a teoria da conspiração de um lado, né? Quando você vê a galera falando de nova ordem mundial, dos Illuminati e tal, que é uma maluquice na minha concepção, mas tem gente que critica. Mas acredita numa conspiração mundial contra a Rússia. Na Rússia tem uma conspiração, como não? Ou você é a favor de conspirações, e aí você tem que aceitar todas, ou você é contra conspirações. Não dá para você ser a favor de algumas conspirações e ser contra as outras conspirações. Então, eu tenho uma dificuldade desse relativismo das coisas. Eu não acredito em relativismo. Eu defendo que as coisas são absolutas. Eu defendo que existe uma verdade absoluta. Não que necessariamente nós tenhamos que conhecer qual é, mas eu tenho certeza que ela existe. Porque se não existir algo que seja absoluto, não pode existir nada. Essa é a verdade. Se não tem um parâmetro, não pode existir nada. Eu vejo pessoas dizendo que a verdade é relativa. Aí a verdade é relativa, mas, sei lá, a verdade é relativa, mas a Rússia tem razão, bem, ou a verdade é relativa e ninguém tem razão, ou alguém tem razão. Não dá para você defender a verdade relativa e defender um ponto de vista, porque o seu ponto de vista também pode ser relativo. Quando alguém fala que a verdade é relativa, eu sempre pergunto à pessoa se essa frase é relativa. Não. Se a pessoa que diz que a verdade é relativa, se a pessoa chega para mim, a verdade é relativa, tudo é relativo. Eu adoro quando a pessoa me fala, tudo é relativo. Aí eu falo, isso que você está falando é relativo ou é absoluto? A pessoa que fala tudo é relativo, ela fala como se essa frase dela fosse absoluta. Então, nem tudo é relativo. Tem pelo menos uma coisa que é absoluta, que é essa frase, tudo é relativo. Então, é uma frase, na verdade, é uma das frases mais idiotas que uma pessoa pode dizer, honestamente. E com todo respeito a todo mundo que fala isso. É uma das frases mais idiotas que uma pessoa pode dizer é que tudo é relativo. A própria frase em si só já é contraditória. Ela tem uma contradição interna nela. Né? Se tudo é relativo, não existe tudo. Entendeu? Pois é. Aí,
toda vez que alguém me fala isso, tudo é relativo. Eu falo, isso é relativo ou absoluto? Das duas, uma. Ou a pessoa vai dizer que é absoluto, e aí eu vou dizer, então nem tudo é relativo, né? Tem algo que é absoluto. Ou a pessoa, para, né, não dar o braço a torcer, vai dizer, não, é relativa também. Eu vou dizer, bem, então se é relativa, pode ser que ela esteja errada. Pode ser que não seja verdade. Essa coisa de que tudo é relativo. Pode ser que não seja. Enfim, né? A gente vive nesse mundo aí da pós-modernidade. A verdade é líquida. Esse negócio de que tudo é líquido, eu fico pensando, né, cara? As pessoas definem que tudo é líquido, né? Tem um filósofo famoso aí que ficou famoso falando não sei o que é líquido, 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 não sei o que é líquido. Se eu tivesse a convicção de que tudo é líquido, eu não me daria o trabalho de escrever sobre tudo. Entendeu? Porque tudo é nada, é líquido. Então, os caras escrevem livros para tentar me convencer de que tudo é líquido. Bem, se tudo é líquido, o que ele está falando também é líquido. Então, pode ser que o que ele está falando não seja verdade. É simples. Mas a gente não pode falar isso porque isso é contra-majoritário, né, hoje em dia. Você vai ser taxado de um monte de coisa. Então a gente tem que ficar só dando risada e fingindo que está todo mundo certo. É. Tudo é relativo, tá certo. Tá certo. Hoje em dia eu não discuto mais nada com ninguém. Só tá tudo é relativo, tá certo. Tá certo. Verdade é relativa, com certeza. Verdade é relativa. Enfim, eu não sei nem porque a gente filosofou tanto, né? Mas estamos filosofando. Estudar e filosofar, né? Vamos lá, galera. Então, voltando aqui para o nosso estado, né? Falar de uma coisa mais fechadinha aqui. Forma de estado. Então, esse estado, ele vai se dividir, ou ele vai se organizar de duas formas básicas no mundo, né? Nós temos o estado federativo, a federação e o estado unitário. Isso aqui nada mais é do que a distribuição de competências em razão do território, né? Então, é uma forma de descentralização territorial administrativa. Em vez do poder ficar todo concentrado na mão de uma única pessoa jurídica, você tem várias pessoas jurídicas que juntas formam a federação. A gente sabe que o Estado brasileiro, né, a gente até já viu isso numa outra aula, um outro debate aqui, o Estado brasileiro ele adotou o Estado unitário na sua primeira Constituição de 1824, né, quando éramos o Império, e depois, a partir da Constituição de 1891, da segunda Constituição até a Constituição atual, nós adotamos a federação. Né, a federação, até que chegou a Constituição de 88 e colocou os municípios na federação, certo? Bem, está aqui a nossa forma de Estado, né? Federação, você tem isso no artigo 1º, combinado com o artigo 18 da Constituição. Então, você tem uma divisão aqui de poder político no território, você tem várias pessoas jurídicas que têm competências próprias, autonomias próprias, e são essas daqui, União, Estados, Municípios, Federal, essa é a nossa federação. Cada uma dessas entidades que terá autonomia, né? Ou seja, tem competências próprias. É isso aqui que garante uma federação, é você ter autonomias divididas no território, certo? Então, você tem autonomias governamental, autogoverno, você tem autonomias legislativas, né? Cada entidade tem seu legislativo, você tem autonomia patrimonial, né? Cada um desses aí tem seus próprios bens, seu patrimônio, autonomia financeira, orçamentária, você tem os seus próprios tributos, né? Você estuda os impostos federais, imposto de renda, IPI, IOF, imposto estadual, ICMS, IPVA, municipal, PTU. Então, você tem, né, cada arrecadação e o que nos interessa principalmente aqui para o direito administrativo, que são as autonomias administrativas, especialmente aí as competências, né, quais são os serviços públicos que são da União, dos estados. Né, você tem lá a União, você vê lá o serviço do artigo 21, né, os estados, você vê o serviço lá no 25, parágrafo 2º, fala especificamente do gasto canalizado, municípios, artigo 30, né? Então, você tem toda essa distribuição aí, o poder de polícia também, né? Quem é que fiscaliza o quê e tal. Então, essa autonomia administrativa é a que interessa aqui para o direito administrativo especialmente. Então, uma observaçãozinha aqui, porque nós já tivemos territórios, né? Então, a gente tinha os territórios federais, mas os territórios eles não fazem parte da federação, tá? Eles não são entes federativos.
Os territórios seriam autarquias territoriais federais, seriam autarquias da União Federal, né, que ela é que coordenava, administrava esses territórios, e hoje nem temos mais território. Né? Os últimos territórios ou viraram estados ou foram incorporados a estado, como, por exemplo, Fernando de Noronha, que era um território federal e hoje faz parte do estado de Pernambuco. Né? Então, não existe nem mais isso no Brasil. Bem, dentro desse estado também nós temos a questão dos poderes, né? Os três poderes, um assunto que nós vamos estudar em constitucional, né? No outro encontro. Nós temos os poderes do Estado, que muitos autores hoje chamam de funções, então poderes ou funções, porque efetivamente eles perceberam, né, que os poderes, o poder do Estado, ele é indivisível. Você não tem como dividir o poder do Estado. Né? O Estado tem um poder que, inclusive, pertence ao povo, né? A soberania popular. Na verdade, a divisão seria de funções, as três principais funções do Estado: função legislativa, função executiva, função judiciária. Poderes esses que precisam ser independentes e harmônicos entre si, e essa harmonia vem muito dos freios e contrapesos, o sistema de check and balances, né, da norte-americano, que é exatamente a situação de que um poder vai fiscalizar o outro, um poder vai ser o limite do outro, né? Você tem o poder judiciário, ele fiscaliza o executivo, o legislativo fiscaliza o executivo, o judiciário, e o executivo fiscaliza o judiciário e o legislativo. Então, esse é o sistema de freios e contrapesos. Essa harmonia também, ela é também, além do sistema de freios e contrapesos, ela também é garantida pelas funções típicas e atípicas. O fato de que os poderes têm funções atípicas também garante essa harmonia. Então, cada um dos poderes tem função típica. Por exemplo, legislativo, função típica, legislar e fiscalizar. Judiciário, jurisdição, julgar, né, garantir a supremacia da Constituição lá com o controle de constitucionalidade. E o executivo, né, as funções típicas, funções de Estado, de governo, de administração pública, ou seja, administrar, executar. Mas a gente sabe que cada um desses poderes faz também aquilo que é do outro poder. Então, o judiciário também legisla, normatiza, quando faz uma resolução de um tribunal, por exemplo. Né? O legislativo julga, quando faz um impeachment. Né? O executivo também legisla, medida provisória. Você tem o PAD, que é um julgamento. Então, essas são as funções atípicas, e a existência dessas funções atípicas serve para a harmonia do poder. E outra coisa, as funções atípicas, me parece também que elas servem para mostrar que os poderes são indivisíveis. O que nós dividimos mesmo são funções. Né? Os poderes são indivisíveis, não é possível dividir o poder, tanto que não é possível você criar uma situação que não exista funções atípicas, ou seja, que cada poder só vai fazer as suas funções típicas. Tá? Uma coisa importante para o direito administrativo é a gente não confundir poderes do Estado, que são esses três poderes, com os poderes administrativos que nós vamos estudar mais para frente, o poder hierárquico, o poder de polícia, o poder regulamentar, o poder disciplinar, tá? São coisas diferentes. Os poderes do Estado, eles são estruturais, ele faz parte da estrutura do Estado. Essa aqui é a estrutura do nosso Estado. Os poderes administrativos, eles são instrumentais, são ferramentas, são instrumentos para fazer algo, certo? Uma coisa para finalizar com relação ao executivo, porque no direito administrativo nós vamos estudar, né, bastante o executivo, é que o executivo, o chefe do executivo, ele vai ter três funções. O executivo exerce três funções. Né? Quando a gente fala de função executiva, né, executar, a gente está muito ligado a governo e administração pública, certo? Essas duas aqui. Mas, na verdade, o executivo federal exerce três funções. O executivo estadual e municipal só exerce essas duas últimas. Tá? Essa função de Estado aqui, de chefe de Estado, só para o executivo federal. Então, o presidente da República, ele é ao mesmo tempo chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração pública. O governador, ele é chefe de governo e chefe da administração pública, mas ele não é chefe de Estado. E o prefeito também, ele é chefe de governo e chefe da administração pública, mas ele não é chefe de Estado. Tá? Por quê? Porque chefe de Estado é só o federal, que chefe de Estado é chefe do Brasil, da República Federativa do Brasil. É representar o Brasil lá fora, frente a outros países, a organismos internacionais. Então, tem a ver aí com a soberania, né? E aí é só
governo federal, né? O presidente da República que faz essa representação, essa chefia. Agora, chefe de governo, aí você tem nas três esferas. Por quê? Porque governo é política pública, é escolha das políticas, escolha dos caminhos. Então, quando a gente for ver, por exemplo, propaganda política, né, nós estamos vendo ali opções e tal de chefe de governo. Quando a gente vê, a gente assiste propaganda política, né? Se eu for eleito prefeito, governador, sei lá o quê, eu, é, eu, eu vou fazer isso e aquilo. Isso aqui é chefe de governo. Tá? Então, governo, as escolhas políticas discricionárias dos caminhos que serão seguidos, né, pela cliente pública. Já o chefe da administração pública, a chefia administrativa aqui, tem a ver com a execução daquilo que foi escolhido como chefe de governo. É como se fosse uma relação de causa e consequência. Você escolhe aqui no governo e você executa aqui na administração pública. Então, a administrativa aqui tem a ver com a execução, com a coisa mais prática mesmo de pôr a mão na massa, tá? Seguindo aqui, o nosso governo é o núcleo decisório do Estado. Então, você não confunde Estado com governo. Estado é a pessoa jurídica. O governo é o núcleo decisório. É a maneira como aquele Estado será gerido, né? É aquele grupo que vai estabelecer os caminhos que vão ser perseguidos por aquele Estado. Nós temos algumas formas de governo, né? No Brasil a gente adota a república, nós temos também a monarquia, que é uma outra forma de governo, e o que é que diferencia basicamente a república da monarquia? A república é eletivo, a monarquia ela é hereditária, né? A república é temporário, né? Os mandatos têm prazo, a monarquia não tem prazo, né? A família vai ficar lá. Enquanto não tiver um golpe, uma revolução, a família fica lá, né? Sendo monarcas, imperadores, sei lá, daquele Estado. Tá? E esse governo vai definir as diretrizes, as metas, as políticas públicas. Então, tem a ver com definição, com escolhas políticas discricionárias, não tem a ver tanto com a execução. Quem executa é a administração pública. E aí vem a administração pública executar. Né? É a parte prática, a parte que a gente chama de máquina administrativa, né? A estrutura administrativa é o que nós chamamos de administração pública. Bem, quando a gente vai conceituar, tá, galera, os conceitos geral, isso aí serve geral para direito, não é só aqui de direito administrativo, você pode fazer um conceito basicamente de três níveis, de três critérios. Né? Você tem um critério primeiro, que é chamado de subjetivo, orgânico ou formal. Você tem um segundo critério, que é chamado de objetivo, material ou funcional. E você tem um terceiro critério, que é chamado de misto, que é a soma desses dois. Tá? Então, o terceiro é a soma disso aqui. Tá? Isso serve para qualquer assunto. Tá? Todos os assuntos. Se você for falar de ato administrativo, se você for falar de organização administrativa, você pode fazer a conceituação disso de forma subjetiva, ou de forma objetiva, ou de forma mista. Se você tem conceitos subjetivos, são aqueles conceitos que partem das pessoas, dos sujeitos, por isso que é subjetivo. Tá? Então, um exemplo aqui, se eu fosse fazer um conceito subjetivo da administração pública, eu diria que é o conjunto de órgãos, agentes e entidades públicas. Então, veja que eu estou falando das pessoas, dos sujeitos aqui que fazem. Os conceitos objetivos, por sua vez, eles não falam do sujeito, eles falam das atividades, das funções, do objeto. Então, se eu fosse fazer um conceito da administração pública objetivo, eu diria que a administração pública é o conjunto de atividades e funções públicas. E aí eu dar aqui exemplos das funções, né? Função de fomento, as funções que a administração pública tem. Ela fomenta poder de polícia, prestação de serviço, a intervenção na atividade econômica, é um assunto que a gente vai estudar mais para frente. O Estado pode fazer uma intervenção direta, aqui a partir das empresas públicas, da economia mista, ou pode fazer intervenção indireta, né? Através dos controles aí econômicos e tal. Então, você tem como fazer um conceito de administração pública de uma perspectiva subjetiva, falar das pessoas, ou de uma perspectiva objetiva, falar das funções. O ideal, normalmente, é um conceito misto. Tá? E aqui eu trago um exemplo de um conceito misto. Conjunto de órgãos, agentes e entidades, veja que eu falei dos sujeitos, que executam as políticas públicas do Estado. Aqui veja que eu falei das funções. Né? Então,
Você tem tanto os sujeitos aqui, um conceito subjetivo, quanto o objeto aqui, o conceito objetivo. Você percebe que eu tenho que falar das duas coisas, porque é uma e outra, não é uma ou outra. Então, normalmente, quando os autores ficam brigando, né, qual é o conceito melhor, você vai ver que a resposta vai ser sempre um conceito misto, é sempre o mais indicado, porque vai tratar das duas histórias. O fato é que a administração pública é a máquina administrativa, é o que executa, né? E aí eu já falei do presidente, que ele é chefe de Estado, representa a República Federativa do Brasil, é chefe do governo federal, e aí o governador não é chefe de Estado, é chefe do governo estadual e o prefeito do governo municipal, e o presidente é chefe da administração pública federal, o governador, chefe da administração pública estadual, prefeito, chefe da administração pública municipal. Agora, o chefe de Estado aqui, só o presidente da República que tem. Bem, e o direito administrativo? O que é que o direito administrativo é nesse contexto todo aí? O direito administrativo é o ramo do direito que vai estudar essencialmente a administração pública. Nós não vamos estudar, né, pelo menos não de maneira direta, claro que indiretamente está tudo ligado, né, tudo uma coisa só, a gente está falando do Brasil, a gente está falando da Bahia, a gente está falando de Salvador, a gente está falando, enfim. Mas nossa preocupação, né, mais importante no direito administrativo é a, a administração pública, não é tanto o Estado brasileiro, nem o governo brasileiro, é a administração pública. Então, a gente estuda e regulamenta, né, a administração pública, as suas funções, né, o que é que ela faz, o que é que ela não faz, né, como ela faz, quem faz. Então, a gente estuda isso, como é que o Estado brasileiro, a administração pública se movimenta, né? Então, esse é que é o objeto do direito administrativo. Então, os nossos assuntos que nós vamos ter, né, da agora para frente, na parte, né, de direito administrativo, vão ser todos assuntos ligados à administração pública, certo? É um ramo do direito que não é codificado, isso é criticado por alguns, elogiados por outros, né? Os que criticam dizem que não ter o código dificulta, né? Não sei se isso é verdade, e os que elogiam dizem que não ter o código faz com que não seja um direito engessado, um direito dinâmico, tá? Na Constituição Federal, nós temos aqui essa partezinha, que vai do 37 a 41, que a gente tem que saber de qual é salteado, tá? Inclusive, na medida que a gente for passando aqui pelos assuntos, a gente vai ler bastante artigos, tá? Porque a gente sabe que estudar no direito, principalmente para as provas objetivas, né, que a gente vai se deparar aí fora, tem muito a ver com texto de lei, certo? Tem muito a ver com você saber o que está escrito na lei. As pegadinhas normalmente têm a ver com mudar uma palavra e tal. Então, a gente vai estar sempre estudando aqui com o nosso código, o nosso vademecum aberto, tá? E o direito administrativo é um ramo do direito, toda a prova de concurso cai. Não tenha dúvida que esses artigos aqui caem sempre. É um ramo do direito público. Por quê? Porque tudo que é direito público são direitos, ramos que se preocupam com o interesse coletivo, o interesse público, coletividade. Os ramos do direito privado, por sua vez, se preocupam com autonomia individual, liberdade individual, né? Você pega o direito civil, é direito privado, porque a questão central no direito civil é a liberdade individual, a autonomia. Direito administrativo, direito tributário, direito penal, direito constitucional, direito processual, são ramos do direito público, porque a principal preocupação desses ramos é com a coletividade, com o interesse público. Tá? Quais são as fontes do direito administrativo? E aí eu já vou até trazer algumas questões hoje aqui também para a gente. Tá? Então, quais são as fontes? Bem, o direito administrativo, como é bem comum em quase todos, se não todos os ramos do direito público, a fonte principal, ou fonte direta, é a lei, é a norma, é aquilo que está no ordenamento jurídico, está previsto em algum artigo, em algum código, em algum lugar. Tá? Mas hoje nós temos que acrescentar aqui a súmula vinculante. Porque súmula vinculante, ela vincula, logo ela é uma súmula que tem força de norma, força de lei. Então, a súmula vinculante hoje também tem sido apontada
por muitos autores e tem sido cobrado em prova, né, como uma pegadinha, porque às vezes a pessoa não lembra desse detalhe, jurisprudência não é fonte, tal, não sei o quê, não é fonte primária, tá? Fonte principal, fonte direta. Porque além delas, nós temos as fontes secundárias, e aí você tem a jurisprudência para aqui, certo? Então, cuidado com o súmula vinculante, e se a questão fala de jurisprudência, ela é uma fonte secundária, não é primária. Se a questão fala de súmula somente, é uma fonte secundária, não é primária. A súmula está aqui dentro. Agora, se a questão é súmula vinculante, aí provavelmente a banca está querendo que você marque aqui. Para ela falar de vinculante, é porque ela está pensando em fonte primária, porque tem a ideia de norma. Tá? Então, doutrina, jurisprudência, com toda certeza, essas duas. E costume, a gente sempre tem que ter cuidado com todas as fontes de ramo de direito público. Todo ramo que tiver como fonte principal lei e norma tem muita dificuldade de aceitar costume como fonte. Porque, perceba, são coisas meio que contraditórias, né? Uma coisa é o costume, outra coisa é o que está na lei. Certo? Mas L. Lopes de Meireles, ele aceita costume como fonte. Tem autor que não vai aceitar. Tá? E aí eu trago aqui, em 2017, acerca do direito administrativo, julgue os itens que seguem. Conforme a doutrina, diferentemente do que ocorre no âmbito do direito privado, os costumes não constituem fonte do direito administrativo, visto que a administração pública deve obediência estrita ao princípio da legalidade. E sabe qual foi o gabarito que a CESP aceitou aí? Foi exatamente verdadeiro. Então, veja que, no caso aqui, a CESP não concorda com a L. Lopes. Está dizendo que os costumes não constituem fonte, não está nem falando de primário ou secundário, está falando de fonte de direito administrativo. Então, tem que ter muito cuidado com o costume. Tá? Eu até arriscaria dizer que a maioria entende que não é fonte. Foi que Natália, né, que perguntou. Natália, não, infelizmente não, sabe por quê? Porque, assim, o judiciário, ele não pode dizer qual é a doutrina, qual é a corrente que a banca adota. Então, a banca tem a liberdade de escolher a corrente doutrinária. Então, a banca pode adotar L. Lopes de Meireles, e aí seria falso, ou pode não adotar os outros autores todos, e aí é verdadeiro. Entendeu? O judiciário não entra nessa discussão. Porque isso não tem a ver com ser ilegal, estar errado. Tem a ver com posição doutrinária. Infelizmente, a gente tem que estar preparado para isso. O que eu marcaria, tá? Eu marcarei que costume não é fonte, sempre. Se a banca adotar ali, talvez eu erre a questão, mas eu acho que é mais seguro você marcar como falso. Assim. A costume não é fonte administrativa. Vamos falar hoje, mais especificamente, de princípios do chamado regime jurídico administrativo. Tá? Hoje o nosso assunto, especialmente aqui, é o regime jurídico, os princípios. Então, aqui rapidamente lembrando aqui de algumas questões gerais de princípios, né? Eles são valores fundamentais, né? Portanto, aquilo que tem de mais importante nos mais variados ramos aí do direito, certo? Então, você tem essa importância aí dos princípios, ok? Os princípios administrativos, âmbito de aplicação, quem é que está obrigado a respeitar esses princípios? Aí o artigo 37 vai nos responder isso. Ó. A administração pública direta e indireta. Toda administração pública, seja direta, que é quem? União, Estado, Município Federal, seja indireta, que são as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade e economia mista. Toda ela, de qualquer dos poderes, seja federal, seja estadual, seja distrital, seja municipal, obedecerá aos princípios de... E aí vem os princípios. Então, qual é o âmbito de aplicação? Todo o Estado brasileiro. Seja federal, seja estadual, seja municipal, seja distrital, seja da administração direta, seja da administração indireta. Toda essa galera está obrigada a obedecer os princípios que nós vamos falar a partir de agora. Tá? Lembrando que princípios, além de serem os valores fundamentais,
Os princípios são normas, não são somente valores, o que já seria muito se eles fossem valores somente, né? Mas, além disso, eles têm força normativa. Isso é importante da gente saber, porque significa que a violação de qualquer princípio é ilegalidade. Então, violar qualquer dos princípios é uma ilegalidade. O ato ele é ilegal, o ato deve ser anulado, é passível de uma ação judicial. Então, é norma. Tá? Você não pode não cumprir o princípio. Porque o não cumprir o princípio não é só uma questão de valores, é uma questão de ilegalidade. E, inclusive, para o direito administrativo, é uma improbidade administrativa, 8429 de 92, violação de princípios, artigo 11. Então, no mínimo, é uma improbidade administrativa. E a lei vai trazer quais são as punições para isso. Outra coisa sobre princípios que a gente precisa saber para trabalhar corretamente é que a característica dos princípios, isso é o que diferencia os princípios das regras. As duas coisas são normas. Tanto o princípio é norma, quanto regra é norma, né? Mas a diferença é que os princípios, eles são maleáveis. Eles não são absolutos, eles são mais fluidos. Por isso, eles têm um grau de relatividade grande. Enquanto que as normas, as regras, desculpe, elas são mais objetivas, elas são mais fixas, né? E a gente precisa saber isso para que a gente possa trabalhar com os seus limites, buscar uma segurança jurídica. Então, por exemplo, o que é moralidade? Não é uma resposta objetiva você dizer o que é ser eficiente. O princípio da eficiência, beleza. O que é ser eficiente? Perceba que não é absoluto, não tem uma resposta, não é uma matemática. Isso é uma coisa importante, você trabalhar com princípios. É muito mais fácil você dizer o que não é do que você dizer o que é. Então, no mínimo, os princípios eles devem servir para excluir aquelas situações que não é, com certeza. Então, a gente consegue verificar, talvez de maneira bem objetiva, coisas que não são eficientes. Certo? Coisa que não é eficiente. Então, por exemplo, sei lá, gastar 10 milhões de reais para comprar um carro, isso com certeza não está sendo eficiente. Perceba que os princípios eles têm pelo menos uma primeira função de excluir coisas impossíveis, coisas que com certeza violam aquele princípio. Agora, você dizer o âmbito negativo dos princípios, ou seja, o que é que eles não são, é fácil. Agora, você cravar o que é que ele é, aí é difícil. Por quê? Porque eles não são absolutos, eles são mais maleáveis. Então, nós temos que ter muito cuidado ao trabalhar com os princípios para não gerar insegurança jurídica. E aí, a primeira dica, a principal dica que eu dou é o seguinte: a forma de você tentar chegar numa resposta um pouco mais objetiva, quando você estiver trabalhando com princípios, é você nunca trabalhar com um princípio isolado. Se você ficar aqui pensando, poxa, o que é eficiente, o que não é eficiente, só você vai ter dificuldade de chegar na resposta. Agora, se você começa a pensar, o que é ao mesmo tempo é legal e é eficiente? Aí você percebe que você já diminui as possibilidades, porque qualquer coisa que não esteja na lei eu já tenho que descartar. Aí se você começar, o que é legal, é eficiente e é moral? Aí você já diminui mais ainda, porque não é qualquer coisa que esteja na lei. Então, quanto mais princípios você usar para trabalhar a coisa, mais fechado você vai conseguir ficar numa resposta. Se você pegar um princípio só e querer responder a coisa só com aquele princípio, você vai ter um mundo de respostas possíveis. Os princípios têm aplicação imediata, eficácia plena, e não importa se ele é um princípio explícito, como esse 5, ou se ele é um princípio implícito. Isso aí não faz diferença nenhuma para os princípios. E não há hierarquia, não tem princípio mais importante, princípio menos importante, né? Não tem nada disso da perspectiva normativa, tá? Aí, no sentido de norma. A gente pode até concordar que, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana é o maior princípio no quesito valor, no quesito representatividade. Se a gente pode até fazer uma hierarquia axiológica de valor, nós não podemos fazer uma hierarquia normativa, uma hierarquia de norma. Qual é o princípio que é mais obrigatório, qual é o princípio que é menos obrigatório. Isso não é possível, tá? Não existe essa hierarquia.
Bem, dito isso, vamos começar a falar dos princípios, efetivamente, fazendo aí, na verdade, uma grande revisão, que eu tenho certeza que todos vocês já viram esse assunto, talvez até alguns aqui já viram comigo mesmo, e aí vai ser uma revisão do que vocês já viram, né, a gente falar por aí nas nossas aulas, ok? Então, vamos começar pelo LIMP, né, que são os 5 princípios que estão aí no artigo 37, são princípios expressos do artigo 37, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O primeiro deles aqui, legalidade. Legalidade é um princípio que está ligado à ideia do Estado de Direito. Isso foi criado lá com as revoluções liberais, na tentativa de limitar o poder do rei, né, de restringir o poder do rei, criou-se a ideia do Estado de Direito, o Estado que vai respeitar a lei. Esse é o princípio da legalidade. É um dos pilares do Estado moderno, é a legalidade. A legalidade tem dois sentidos, tem dois aspectos. Por quê? Porque a legalidade ela é voltada para o Estado e também é voltada para a sociedade, para o particular. E aí ela vai ter significados diferentes. Se você está falando do particular, a legalidade tem a ver com a ideia de liberdade, né? Porque nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Se a lei não proíbe, se a lei não fala nada, se a lei é omissa, se a lei não menciona, significa que eu posso fazer. Você também pode fazer. Tem a ver com liberdade, certo? Para a administração pública, para o Estado, a legalidade significa o contrário. A legalidade para o Estado significa prisão, significa vinculação, significa limite. O Estado só pode fazer o que a lei manda fazer. Então, perceba que se a lei não fala nada, enquanto que para nós significa que nós podemos fazer, para o Estado significa que ele não pode fazer. Então, a administração pública só age de acordo com a lei. A lei vai dizer que ela pode fazer tal coisa, e aí ela pode fazer. Se a lei não falar nada, significa dizer que ela está proibida de fazer. Tá? Quando a gente fala de legalidade, tá? Alguns autores vão falar da ideia da legalidade em sentido formal, da legalidade estrita, né? Ou seja, a lei tem que ter um código, tem que ter um artigo, tem que ter tal. Hoje, muitos autores, né, têm falado de juridicidade ao invés de falar de legalidade, porque aqui eu tenho uma ideia mais ampla, né? Então, não é só lei no sentido formal. São leis, é a súmula vinculante, ou seja, é o ordenamento jurídico como um todo. Né? Então, hoje, essa questão da legalidade não tem mais sido tanto trabalhada com a ideia de legalidade estrita, em que pese, né, a gente tem aquela restrição com relação a costumes. Tá? Então, é lei, norma, pode ser uma resolução, pode ser um decreto, tá? Não precisa necessariamente ser lei ordinária, é de juridicidade. Celso Antônio Bandeira de Mello, ele vai trabalhar da seguinte forma, ele vai dizer que a medida provisória nos estados de exceção, que são estados de exceção, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, né? São exceções à legalidade. Bem, eu não concordo com ele, mas a SEBRASP aí, ó, de acordo com a CF, a medida provisória da defesa do estado de sítio, constitui exceção, tal, tal, tal. Olha o que a SEBRASP achou. A SEBRASP concordou com ele. Então, assim, se você vir uma questão perguntando expressamente se essas três coisinhas são exceções à legalidade, é melhor marcar que é verdadeiro. Porque não tem nenhum motivo para uma prova perguntar isso se ela achar que é falso, certo? Então, assim, numa pergunta, e CESP é muito Celso Antônio Bandeira de Mello, tá? CESP, SEBRASP é muito Celso Antônio, muito, muito Celso Antônio. Eu marco verdadeiro porque Celso Antônio diz isso. Agora, será que realmente é exceção? Porque, veja, medida provisória. Medida provisória é uma exceção à legalidade? Só se for a legalidade estrita, lei ordinária, lei complementar. Medida provisória não é. Mas medida provisória é uma norma. E outra, medida provisória não é feita de qualquer maneira. Se você abrir, a gente vai estudá-las mais para frente, se você abrir a Constituição Federal no artigo 62, você vai ver lá um monte de limitação, um monte de coisa que o presidente da República, para fazer medida provisória, tem que respeitar. Então, é uma exceção à legalidade? Eu acho que não é. Então, pode até ser uma legalidade extraordinária, não é a legalidade
normal, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala legalidade, a gente pensa logo em lei, lei em sentido formal e tal. Mas é legal, é juridicidade, tem regras para serem cumpridas, tem assuntos que não se pode tratar, tem prazos que precisam ser respeitados. Então, não é uma coisa aleatória, né? Sem regras. Então, se tem regra, eu acho que tem legalidade. Mesma coisa o estado de exceção, estado de defesa, estado de sítio, né? Que você tem regras. Você pega o artigo 136, 137, 138, 139 da Constituição, vai estar dizendo como é que esses estados são decretados. Como é que o presidente da República decreta um estado de defesa, decreta um estado de sítio. O que é que ele pode decretar? Qual é a forma? Qual é o prazo? Então, sim, é uma legalidade extraordinária, tudo bem, mas é legalidade, não é uma exceção à legalidade. Eu pessoalmente, não concordo com isso, mas percebo aí que a CESP é muito fã de Celso Antônio, é muito fã de Celso Antônio. Uma outra questãozinha aqui sobre legalidade, ó, 2021, do ano passado, hein? Bem recente aí. Os princípios norteadores do direito administrativo brasileiro definem a forma de atuar do ente estatal. Neste sentido, o artigo 37 da Carta Magna ocupou-se da previsão constitucional expressa de princípios que regem a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União e do Estado, considerando os princípios da julgo e os itens Estado. Sob a perspectiva do princípio da legalidade, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei. Sendo assim, não pode o agente estatal praticar condutas que considere devidas sem que haja embasamento legal específico. E aí? O agente público considera uma consulta devida, mas não tem embasamento legal. Ele pode agir ou não? Não. Então, é verdadeira essa questão. Somente pode atuar conforme determina a lei. Então, ele não pode praticar condutas que não tenha embasamento legal, mesmo que ele considere devidas. Então, o princípio da legalidade aí, nu e cru, certo? Outra questão aqui sobre legalidade também do ano passado, né? O servidor público deve obrigatoriamente conhecer os princípios da administração pública para uma prestação de serviço com qualidade esperada pelos cidadãos. Nesse sentido, marca a alternativa correta. Tem que conhecer os princípios. O princípio da eficiência permite que o servidor público utilize o bem público em caráter pessoal. Falso, né? Totalmente falso. Ele não pode usar em caráter pessoal os bens públicos. Isso aqui é improbidade administrativa se ele fizer isso. O princípio da legalidade traz que só é possível fazer o que a lei autoriza. Para ver aqui, já é uma letra bem impossível, né? Provavelmente deve ser a certa. O princípio da impessoalidade objetiva a satisfação do interesse particular. Não. O princípio da impessoalidade é impessoal, não é interesse particular, é interesse público. O princípio da publicidade institui que o servidor precisa seguir alguns padrões éticos e morais. Não, aqui é o princípio da moralidade, não é da publicidade, né? E o princípio da moralidade objetiva que todos os atos precisam ser públicos. Não, aqui é publicidade, né? Inverteu aqui. Se eu trocar esses dois aqui, ficaria certo essas duas letras. Quando vem fácil assim, a gente até duvida, né? Pois é. Mas a resposta é realmente a letra B. E aí um detalhe aqui para explicar a vocês, ó, princípios são normas. Então perceba que deve conhecer os princípios também tem a ver com legalidade. Tá? E quando eu falo legalidade, eu estou falando de princípios também. Então, conhecer os princípios, respeitar os princípios também é agir dentro da legalidade. Princípio da impessoalidade, próximo princípio. Vamos lá. Então, o princípio da impessoalidade é o princípio que veda condutas pessoais, veda que a administração pública haja pessoalmente, haja no interesse pessoal. Tá? A administração pública deve buscar apenas o interesse público. Por isso que, inclusive, alguns autores falam que impessoalidade é sinônimo de finalidade, e você pode ter alguns autores falando de dois princípios. Ele fala da impessoalidade, que é agir de forma impessoal, e depois eles falam da finalidade, que é buscar o interesse público. Eu, pessoalmente, acho que são sinônimos, tá? Agir de forma impessoal é buscar o interesse público. Então, são coisas que estão interligadas, certo? Você não pode nem beneficiar, nem prejudicar, nem a si próprio, né? O próprio agente público não pode se beneficiar nem prejudicar, e nem a terceiros, o particular, certo? Garante a isonomia e igualdade. Perceba que esses dois princípios aqui são princípios constitucionais, o princípio da igualdade, da isonomia, princípios muito importantes
para o Estado garantir a isonomia e a igualdade, ele tem que agir impessoalmente. Então, esse princípio aqui é o que permite que o Estado garanta isso daqui. É como se fosse uma relação de causa e consequência. Isso aqui é a causa, isso aqui é a consequência. Na hora que o Estado age impessoalmente, ele está garantindo a igualdade, garantindo a isonomia. Por quê? Porque ele não está privilegiando ninguém em detrimento de outros. Né? Atenção aqui, galera, nesse artigo 37, parágrafo 1º, porque, observe, não pode nem prejudicar, nem beneficiar, nem a si próprio, ou seja, o agente público não pode usar da administração pública para se beneficiar. E é isso que esse parágrafo está dizendo. Ó. A publicidade dos atos do governo, estou falando da publicidade, tá? Tem que ter publicidade, mas a publicidade tem que fazer o quê? Educar, informar ou orientar. Dela quem? Da publicidade, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores, ou seja, que venham a beneficiar as autoridades. Ou veja, não pode beneficiar a si próprio. Eu não posso usar a publicidade dos programas de governo para me promover pessoalmente. Por isso que a Constituição veda que tenha nomes, símbolos e imagens que liguem à autoridade. A obra, o programa, o serviço é do Estado, não é do prefeito, não é do governador, não é do presidente, não é do secretário. Por isso que não deveria ter, eu falo não deveria, porque no Brasil é o que mais tem, né? Nomes, símbolos e imagens. Questãozinha aqui, ó. À luz do princípio da impessoalidade, quando o agente público atua em sua função, não é a pessoa do agente que pratica o ato, mas sim o órgão público que ele representa. Isso aqui está muito certo. Não é ele que pratica, é o órgão, é a entidade. Isso aqui é a teoria da imputação. Né? Quando o agente faz, não é ele que está fazendo, é o órgão. Por isso que, se você, por exemplo, quando a gente for estudar responsabilidade civil do Estado, se você sofre um dano causado por um agente, você não processa o agente, a pessoa física do agente, porque você processa o Estado. Porque você vai imputar aquela responsabilidade que é do agente ao Estado. Tá? Então, essa é a teoria da imputação, que a gente vai estudar mais para frente, quando a gente for falar de agente público e de responsabilidade civil. Isso não acontece muito em cidades pequenas, né? Só acontece. Outra questão aqui, ó, acerca dos princípios quando assinale a opção correta. Legalidade. Atuação do administrador vinculada aos limites estabelecidos apenas na Constituição. Gente, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Vou até riscar aqui esse negócio, tá? Vocês, façam o favor de nunca marcarem uma questão que tenha isso aqui. Tá? No direito, o que mais existe é exceção. Você nunca marca uma letra que tem apenas, que tem escrito nunca, que tem somente, que tem em toda vez, todas as hipóteses, em nenhuma hipótese. Qualquer questão que tenha essas palavras mais absolutas, você anula, tá? A menos que você tenha certeza absoluta que aquela é a questão certa. Aí você marca. Mas se tiver dúvida, essa descarte, que você provavelmente vai acertar ou descartar. Tá? Então, legitimidade é inicialmente manifestada pelo Constituinte, quando estabelece na Constituição que ninguém será obrigado a fazer uma ação em virtude de lei. Não, aqui é legalidade, né? Legalidade. A legitimidade, legalidade. Publicidade. Para a validação da ação administrativa não basta ser formalmente conforme a lei, sendo necessário também que se apresente em conformidade com os princípios. Isso aqui é legalidade, mais uma vez. Os princípios também são leis, né? Impessoalidade. Repele e abomina favoritismos e restrições indevidas, exigindo tratamento equânime marcado pela neutralidade. Tudo indica que a letra B está certa. D está certo, né? Moralidade. Tal privilégio refere-se ao dever de prestação de contas, tem nada a ver aqui, então a letra D, né? Letra D, exatamente. Repele, abomina, favoritismo, restrições indevidas. Espera aí que vai ter uma zoadinha aqui, deixa eu fechar aqui para diminuir. Né? Exigindo tratamento equânime, isonomia, tá certíssimo isso aí. Princípio da moralidade.
Moralidade, gente, no direito, quando se fala de moralidade administrativa, quando se fala de princípio da moralidade, quando se fala de moralidade jurídica, tem a ver com isso aqui, ó, honestidade, verdade, ética, boa-fé. Porque moralidade, a gente também fala de moralidade lá na filosofia, né, na sociologia, e a moralidade, o que é bom, o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral, não dá para ficar nessa discussão no direito. Né? Se você quer uma norma, você tem que ter um parâmetro mínimo para você poder exigir que as pessoas sigam. Você não pode nunca ficar com parâmetros muito subjetivos. Então, o parâmetro é esse aqui, honestidade. Isso tem a ver com validade do ato. O ato, já que é princípio, o ato só é válido, só é legal se ele for praticado com honestidade. Inclusive, se houver uma violação, né, da honestidade, você pode anular o ato, né, que violou a moralidade. Então, você tem uma qualificação aí, tá? Não é só seguir a lei, é seguir a lei de forma honesta. Né? Então, isso pode ser levado ao judiciário para se questionar, inclusive via ação popular. Né? A Constituição vai dar ao cidadão a possibilidade de um remédio constitucional, ação popular, que visa exatamente permitir, né, que a pessoa vá ao judiciário questionar um ato por violar a moralidade. E a moralidade é muito relacionada à probidade administrativa. Quando a gente for estudar em probidade, a gente vai ver que existe uma discussão, né? Moralidade, probidade são sinônimos, gênero, espécie, tem toda uma discussão aí sobre moralidade nesse aspecto, tá? O princípio da publicidade, né? O termo publicidade, ele é meio que autoexplicativo, né? A administração é pública. Hoje se usa muito o termo transparência, e eu até prefiro o termo transparência, eu acho que ele é mais verdadeiro, ele é mais correto, porque a ideia de publicidade, muitas vezes, pode fazer com que o aluno pense que publicidade significa publicar os atos, né? E não necessariamente é publicar, mas no sentido mesmo de ser transparente, de ser acessível. O sigilo é sempre excepcional na administração pública, né? Então, é a ideia de acessibilidade, de conhecimento, de transparência. A publicidade é muito importante, por isso que a gente tem uma lei de acesso à informação, que a gente vai estudar no momento oportuno, o habeas data, que é um remédio para garantir o direito à informação, porque a publicidade e a transparência é essencial a uma democracia, né? Você não tem democracia sem publicidade. Você perceba que os estados autoritários, uma das primeiras coisas que o ditador faz é limitar a informação, fechar jornal, é só deixar televisão que seja estatal para ficar fazendo propaganda do Estado e tal coisa. Então, a transparência, a publicidade é essencial sempre para uma democracia. Quando há necessidade de divulgação oficial, ou seja, quando há necessidade de publicar, aí a lei vai dizer, tá? Então, quando a lei exigir que se publique, a publicidade só vai acontecer quando for publicado, tá? Mas publicidade está mais ligada à ideia de transparência, no primeiro momento, do que a necessidade de publicação, tá? É possível que nós tenhamos exceções, sim, né? Questão de segurança do Estado, questões de intimidade, mas precisa ter previsão legal, que a regra é sempre a transparência, certo? E aqui, né, o último princípio do INPE, que é a eficiência. O princípio da eficiência aqui está aí ligado à ideia de rendimento funcional, à ideia de eficácia, à ideia de buscar o mais, né, com o menos, atingir o melhor com o menor custo, o menor gasto, e aqui não só gasto de dinheiro, gasto de tudo, de hora, de energia, de pessoal, atingir mais com menos. É uma qualificação da legalidade também, assim como a moralidade, eu disse, não é só fazer o que a lei diz, é fazer o que a lei diz de forma honesta. Da mesma forma, eu digo aqui, não é só fazer o que a lei diz, é fazer o que a lei diz de forma eficiente. Você vai adjetivar, você vai qualificar, né, a legalidade. Tem muito a ver com licitações, tem a ver com serviços públicos, né? Tudo isso tem que se buscar na licitação, tem que buscar a melhor contratação, né? A contratação mais benéfica. No serviço público, tem que buscar prestar o serviço
com a maior eficiência, a maior eficácia possível. Tem a ver com o processo administrativo, por isso que eu selecionei aqui, ó, duração razoável do processo. Por que você busca uma duração razoável do processo? Porque eu preciso ter uma resposta processual eficiente. Um processo que demora 20 anos para ser resolvido não é eficiente. Inclusive, falando de judiciário, né, porque aqui eu falei de processo administrativo, que tem a ver com direito administrativo. Mas falando de judiciário, tem aquele ditado, né? Justiça que tarda não é justiça. Se você entra com um processo judicial, que você só vai ter o provimento judicial daqui a 20 anos, isso não é justiça, não se fez justiça. Então, a duração razoável do processo, que é um direito previsto lá na Constituição, tá? Esqueci de colocar aqui, Constituição, artigo 5º, inciso 78 da Constituição, tem a ver também com a eficiência. Uma observaçãozinha aqui, um parênteses, né? Alguns autores vão falar de eficácia como algo diferente de eficiência. Eu acho que são sinônimos. Para mim, tudo que é eficiente é eficaz e vice-versa. Mas aqueles autores que diferenciam, né, eles vão mais ou menos e basicamente pensar da seguinte forma: eficiência tem a ver com o processo, o procedimento, o agir. O agir tem que ser eficiente. E eficácia tem a ver com o resultado. Então, você deve agir de forma eficiente para chegar num resultado eficaz, certo? Que, para mim, se você inverter aí as palavras, você está dizendo exatamente a mesma coisa. Se agir de forma eficaz, você vai chegar num resultado eficiente. Bem, se é diferente ou se é sinônimo, não sei. Eu acho que são sinônimos, não faço a diferenciação, mas vocês podem achar por aí alguns que façam, tá? Seguindo aqui, a gente termina com o LIMP, tá? E vou falar aqui de alguns outros princípios que são também bem relevantes, mas que não estão escritos no LIMP, estão em outras leis, como esse aqui, a motivação, que está lá no artigo 2º da Lei 97/99, que é a Lei de Processo Administrativo. Tá? Então, a gente vai falar aqui de alguns princípios que na Constituição são implícitos, mas que podem estar explícitos em outras leis, ok? Então, o que é motivação? Motivação é a obrigação de expor os motivos. Né? O motivo é o porquê do ato, né? A indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que autorizam, que permitem que a administração pública faça alguma coisa. Então, motivação é a obrigação de justificar o ato, a obrigação de expor a justificativa. O que é diferente de motivo, tá? Não pode confundir, são duas coisinhas diferentes. Motivação é o princípio de expor os motivos. O motivo é o elemento do ato, é um pressuposto de validade do ato. A gente vai estudar ato administrativo e a gente vai ver o motivo, tá? Mas são coisas diferentes. Motivação é o princípio, motivo é o elemento do ato. Motivação leva ao motivo, sim, mas não são sinônimos, ok? Outra coisa bem importante quando a gente fala de motivação e de motivo também é a teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes, que diz o seguinte: o motivo é um elemento discricionário, então a existência do motivo, a ponderação dos motivos é discricionária, mas uma vez que o motivo é exposto, ele fica atrelado ao ato. Então, a teoria dos motivos determinantes vai dizer o seguinte: uma vez o ato motivado, o ato fica preso ao seu motivo. Eu não posso ficar trocando de motivo ao bel prazer. Tá? Então, essa é a teoria que diz, olha, você tem até uma liberdade até a hora que você escolher e expor os motivos. Na hora que você fizer isso, acabou a liberdade, aquilo fica fixo, eu não posso ficar, né, trocando esse motivo. É uma teoria bem importante que vai trazer aqui algumas repercussões quando nós formos falar de alguns assuntos aqui, como, por exemplo, desapropriação, que aí vai ter a predestinação lícita, predestinação ilícita, tá? Mas a gente vê mais para frente as repercussões dessa teoria em situações específicas e práticas. Tá? Essa motivação, ou seja, expor os motivos, pode ser feito de forma prévia, ou seja, antes do ato, ou pode ser feito durante o ato, não tem nenhuma ilegalidade nisso, tá? O que não pode é ser fazer depois, né? Fiz o ato, depois eu vou lá e motivo, não faz sentido nenhum, até porque o motivo é o que justifica o ato. A lei, essa mesma lei, ó, veja que é a mesma lei, ó, tá vendo? Só que o nome está errado aqui, não é de 90, não, deixa eu consertar logo aqui para não esquecer. É de 99.
lá no artigo 50, você vai ter dizendo que a motivação tem que ser explícita, ou seja, tem que ser colocada para fora, né? Tem que ser transparente, tem que ser pública, clara, tem que ser uma coisa que todo mundo entenda, né? Direta, sem muitas palavrinhas bonitas para dificultar o entendimento, e tem que ser congruente, o motivo tem que estar ligado ao ato, né? Não posso ter um motivo que vai para um lado, para o norte, e o ato vai para o sul. Não, tem que ser uma coisa lógica, concatenada, congruente, que faça sentido para aquele ato, certo? E aqui, só para vocês saberem, essas palavrinhas, né, se vocês encontrarem por aí afora, significam fazer referência. Então, motivação aliunde ou motivação pré-relacione é quando a autoridade faz referência a uma motivação anterior. Isso é muito usado quando, por exemplo, a autoridade pede um parecer jurídico. Aí o procurador dá um parecer. No parecer ali, ele já fundamentou. Então, quando ele vai praticar o ato, ele faz referência ao parecer. Ele não precisa fundamentar tudo de novo, ele não precisa dizer tudo de novo, repetir tudo de novo. Ele vai dizer, conforme parecer, número tal, autoriza o ato, ou seja, ele está fazendo essa motivação aliunde ou motivação pré-relaciona, ele vai se referir a uma motivação que está em outro local. É possível, não é ilegal isso não, tá? Razoabilidade e proporcionalidade também não estão na Constituição, estão lá no artigo 2º da mesma lei, 97/99. Também alguns autores falam de duas coisas como se fossem distintas. Eu acho que são sinônimos também, por isso que eu estou falando aqui junto, que significa proibição de excessos, busca do melhor custo-benefício. Perceba, portanto, que está muito ligado à ideia da eficiência, né? Você agir com eficiência é você agir com razoabilidade, com proporcionalidade. Tá? Proibição de excessos, eu só chamo a atenção aqui, porque quando a gente fala proibição de excesso, né, o termo excesso, ele significa coisa a mais, né? Mas também violaria ou viola a razoabilidade com coisa a menos. Ou seja, a administração pública não pode nem agir de forma excessiva, nem agir de forma ineficiente, ineficaz. Ou seja, a razoabilidade, a proporcionalidade determina que ela tem que buscar a resposta ideal, adequada para cada solução. Tanto que alguns autores, principalmente os autores que diferenciam, e aqui eu achei importante trazer, quando eles falam de proporcionalidade, eles vão dizer que a proporcionalidade tem 3 elementos. Tem a adequação, que é você buscar o meio correto, o meio apto para, né, ter o resultado que você procura. Tem a necessidade ou exigibilidade, que é você buscar aquele meio apto, mas que é o meio menos gravoso para se atingir o objetivo, que é a proibição de excessos, né, menos gravoso. E tem o que eles chamam de proporcionalidade em sentido estrito, que é exatamente a busca do equilíbrio entre o que vai ser feito e a situação que se quer resolver. Se você parar para pensar, a gente poderia chamar essa proporcionalidade em sentido estrito exatamente, já que é equilíbrio, de razoabilidade. Perceba que, dentro dessa ótica aqui, a gente poderia dizer que a razoabilidade está dentro da ideia de proporcionalidade. Por isso que eu acho que são sinônimos. Eu não vejo motivo para dizer que são coisas diferentes, mas vocês podem achar aí autores que tratem de forma diferente. Eu confesso que eu nunca li nenhuma questão aí que cobra a diferença, nada nesse sentido, tá? O que pode se cobrar realmente, isso eu já vi, são os elementos da proporcionalidade. Aí a questão já parte do pressuposto que é diferente, mas ela não vai te cobrar a diferença. Por que que a proporcionalidade é uma coisa e a razoabilidade é outra, certo? Bem, atos discricionários. Por que isso aqui está aqui? Porque a razoabilidade, a proporcionalidade, a razoabilidade, vai ganhar uma importância maior ainda quando estivermos estudando, analisando os atos discricionários. A razoabilidade já é importante por si só, por conta, né, de ser um princípio. Tá? Então, só isso aí já é suficiente para a gente entender a importância da razoabilidade. Tá? Mas quando nós estivermos falando de atos discricionários, ela fica mais importante ainda. Por quê?
Porque a razoabilidade é a principal coisa que o judiciário vai analisar para dizer que um ato discricionário é ilegal e anulá-lo. Tá? Porque o judiciário não pode substituir o mérito, ele não pode decidir o mérito, ele não pode dizer o que é de interesse público, ele não pode dizer o que é conveniente, o que é oportuno. Só quem diz isso é a administração pública. Mas ele pode olhar se aquele ato é desproporcional, se aquele ato é desarrazoável. E se for, como a razoabilidade e a proporcionalidade são princípios, são normas, significa que aquele ato é ilegal. E aí ele pode ser anulado. Então, a razoabilidade e a proporcionalidade é a principal régua para medir legalidade ou ilegalidade de atos discricionários. E eu anoto aqui algumas súmulas, que são essa súmula e esse artigo é que fala que o judiciário pode anular, mas a gente vai estudá-las detalhadamente quando nós formos falar de anulação de ato. A gente vai ter uma aula sobre anulação, teoria das nulidades, a gente vai olhar detalhadamente essa súmula e esse artigo aí, tá? Seguindo aqui, dois princípios bem importantes também: supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade. São dois princípios: a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Mas eu estou tratando aqui juntos, por quê? Porque o próprio nome do princípio já explica, né? Supremacia do interesse público sobre o privado. Ou seja, o interesse público, se entrar em conflito com o interesse privado, o interesse público vai ganhar a briga, ele é supremo. É claro que é um princípio que tem que ser analisado no caso concreto. Não é um cheque em branco para o Estado sair fazendo o que ele quer e esmagando direitos individuais. Mas no caso concreto, você tem que avaliar, e aí, se houver um conflito, o interesse público vai vencer aquele conflito. Indisponibilidade também. O interesse público é indisponível, ou seja, o Estado não pode trocar, deixar para lá, vender, não fazer o interesse público. Por quê? Porque ele é indisponível. E ele é indisponível por quê? Porque o Estado não é titular do interesse público. Ele não é o dono, ele é o gerente. O nome é administração pública. Ele vai administrar o que é público. Mas ele não é dono. É a mesma lógica do gerente de banco com sua conta bancária. Ele vai gerenciar a sua conta, eventualmente vai te chamar para pegar uma oportunidade lá, que normalmente não é bom para você, é bom para ela ir para o banco, bater meta. Mas, enfim, a ideia do gerente é que ele tome conta, mas ele não pode pegar seu dinheiro e pagar uma conta pessoal dele, porque ele não é dono. Então, o gerente não é titular do seu dinheiro. Ele é gerente, ele vai gerir, vai administrar. A lógica é a mesma aqui. E aí, por isso que o interesse público ele é indisponível até para o Estado. O interesse público é de todo mundo e é de ninguém ao mesmo tempo. Ok? Bem, aí o que acontece? Supremacia, indisponibilidade, tranquilinho, todo mundo entende. A grande problema, como vocês, né, já foram meus alunos, já sabem, é o conceito do interesse público, né? É um conceito bastante complicado de se fazer, porque isso depende de política, depende de ideologia, depende de filosofia. Então, assim, o que é interesse público? Se você for uma pessoa mais liberal, você vai ter um conceito de interesse público bem diminuído. Se você é uma pessoa mais à esquerda, mais, né, socialista e tal, você vai ter um conceito de interesse público mais ampliado. Então, não é meu objetivo aqui, não é o objetivo do direito cravar o que é interesse público. Agora, eu acho importante, eu sempre faço questão de dizer isso nas minhas aulas sobre interesse público, supremacia e disponibilidade, eu acho importante falar logo de duas coisas que não são. Tá? Ou seja, interesse público não é, primeiro, interesse público não é a soma dos interesses individuais, não tem como agradar todo mundo, então não significa dizer, quando a gente fala que o Estado busca o interesse público, que o Estado vai concretizar o interesse público, não é sinônimo de dizer que todo mundo vai gostar. Tá? O interesse público não é a soma dos interesses individuais. E interesse público também não é sinônimo de interesse do Estado, certo? Então, o Estado, ele não é dono do interesse público e nem sempre o Estado necessariamente está buscando o interesse público. Às vezes, o Estado pode estar buscando uma coisa que não interessa ao público. Né? Isso, inclusive, acontece com bastante frequência no Brasil. E aí, Celso Antônio, ele vai dividir o interesse do Estado em interesse primário e interesse secundário.
o interesse primário do Estado, se você falar isso, o interesse primário do Estado, aí você pode dizer que é o interesse público. O interesse do Estado não é interesse público necessariamente. O interesse primário do Estado é interesse público. Essa frase estaria verdadeira. Se não tiver a palavrinha primário, você não pode dizer que é interesse público. Exatamente porque o Estado tem interesse secundário. E o interesse secundário não é o interesse público. Por isso, você não pode dizer que interesse do Estado é interesse público. Porque dentro disso, que nós chamaríamos de interesse do Estado, existe o interesse secundário do Estado. E este não é interesse público. Professor, e que interesse secundário é esse do Estado? Lembra lá no início da aula de hoje, nós falamos que o Estado é o quê? É uma pessoa jurídica. O Estado é uma pessoa. Ele tem interesses, como qualquer pessoa tem. E nem sempre o interesse de uma pessoa coincide com o interesse público, inclusive o Estado. E, inclusive, o Estado não pode buscar o interesse secundário dele se o interesse secundário dele conflitar com o interesse primário por conta do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, o interesse secundário do Estado, ele tem um limite que é o interesse primário. Porque quando o interesse secundário do Estado estiver contra o interesse primário do Estado, considerando que o interesse primário do Estado é o interesse público, ele é supremo, certo? Mas o Estado pode ter interesses que não sejam necessariamente públicos. O Estado tem interesse de enriquecer, de ganhar mais dinheiro do que já ganha. Né? Como é que o Estado faria isso? Ele pega e aumenta todos os impostos de uma vez só. Ele vai poder fazer isso? Não. Por quê? Porque aumentar todos os impostos de uma vez só não é interesse público. Entende? Isso não é interesse primário do Estado, pode ser o secundário. Se o Estado pudesse, provavelmente ele faria isso. Provavelmente ele faria isso. Mas por que ele não faz? Porque este é um interesse secundário dele. E vai entrar em conflito com o interesse primário, que é o interesse público. Então, o interesse público não é o interesse de todo mundo e também não é sinônimo necessariamente de interesse do Estado. Não dá para imaginar que o Estado é bonzinho, é neutro e que ele vai estar sempre preocupado com o interesse público. Nossos políticos, então, é que se você deixar, eles estão nem aí para o interesse público. Então, no Brasil não precisa nem... Por isso que minha amiga já disse logo aí, faz sentido. Porque no Brasil, se a gente estivesse aqui em outro país, talvez não fizesse tanto sentido assim. As pessoas, como assim? O Estado não vai buscar o interesse público? Pois é. No Brasil, isso faz muito sentido. Bem, último princípio aqui, galera, geral do direito administrativo, o princípio da autotutela, o princípio da sindicalidade, que tem a ver com o controle, autocontrole. A administração pública, ela tem que controlar os seus atos. Se ela verificar que o ato é ilegal, ela tem que anular. E se ela verificar que o ato não é mais de interesse público, ela tem que revogar. E aqui eu assumo, que a gente falou na estante, assumo o artigo, ó, tem outra súmula aqui, a gente vai estudar detalhadamente essas súmulas, quando nós vamos falar da anulação dos atos. Mas essa súmula trata da autotutela. Aqui, ó, a administração pode anular seus atos quando viciados, quando ilegais, ou pode revogá-los por motivo de conveniência, oportunidade, interesse público. Perceba que o artigo 53 repete a súmula. E a súmula 346, ela resume essa súmula daqui. Tá? Então, tudo isso aqui tem a ver com autotutela, a administração pública controlando os seus próprios atos. Certo? Com isso, a gente finaliza aqui com os princípios específicos do direito administrativo. Isso significa dizer que só tem esses princípios? De forma nenhuma. A lista de princípios é infinita. Mas são esses os mais cobrados, os mais falados, os mais comentados. Agora, à medida que nós vamos caminhando aqui, nós vamos falar de outros princípios. Quando a gente chegar em licitação, tem muitos princípios específicos de licitação. Quando a gente chegar em serviço público, então, assim, tem princípios específicos de assuntos específicos. E aí nós vamos falar nessa oportunidade e podemos falar durante as nossas aulas aqui de outros princípios gerais. Para fechar por hoje, eu só relembro aqui esses três princípios, que eles são, na verdade, princípios constitucionais, mas que têm um impacto muito grande no direito administrativo, porque eles servem de limite ao Estado. Então, são princípios de garantia do cidadão contra o Estado. Por exemplo, o Estado pode fazer muita coisa, mas o judiciário pode anular os atos do Estado se forem ilegais. Então,
princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. O Estado pode fazer muita coisa, mas ele não pode prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, ou seja, o princípio da segurança jurídica. O Estado tem que respeitar a segurança jurídica. E o Estado pode fazer muita coisa, mas ele tem que garantir a ampla defesa e o contraditório. Ele tem que garantir o devido processo legal. Então, esses três princípios constitucionais, eles formam um muro de proteção, eles formam um limite que nos protege como cidadãos de atos, né? Atos, como é que diz, do Estado, certo? Minha amiga Natália diz o seguinte: professor, o senhor poderia explicar rapidinho o que é uma cooperação consorciada, visto na questão do qual o TCU? Bem, aí eu talvez, assim, eu precisaria olhar, se você depois puder até me mandar a questão toda, para eu ver se é realmente sobre isso que está se falando, mas quando eu falo de consórcios, e falam de consórcios públicos, por isso que eu entendo que é isso que a questão está cobrando, tem exatamente a ver com a ideia de entes públicos cooperando para realizar determinado ato de interesse público. Então, por exemplo, quando municípios se juntam e constroem um hospital em conjunto, isso é um consórcio público, que é uma cooperação entre entes públicos. A gente vai estudar os consórcios públicos aqui. Então, eu acho, né, se depois me mande aí a questão completa, a pergunta completa, né, bater o martelo, mas eu acho, quando eu vejo esse nome assim, né, que teve lá cooperação consorciada e falando de TCU, né, que vai controlar exatamente esses consórcios, as contas, né, os valores envolvidos nesses consórcios, eu imagino que tenha sido uma questão que esteja tratando de um assunto que são os consórcios públicos. Tá? Tem uma lei de consórcios públicos, que eu não estou me recordando agora o número da lei, tá? Mas se você botar aí no Google, lei consórcios públicos, vai aparecer essa lei com certeza. Acredito que essa questão tenha sido, né, sobre esse assunto. Ok? E com isso aqui a gente finaliza por hoje. Tá? Queria agradecer a vocês aqui a disponibilidade e a aula. Espero que tenham gostado. Essa aula vai ficar disponível, tá, no YouTube para vocês. Basta vocês me darem o e-mail de vocês para que eu possa cadastrar lá. Ok? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.